Graça e paz, meus queridos. Mais um Reality Talk Show iniciando. Papel e caneta na mão. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa existência, que é como crescer o nosso nível de relacionamento com Deus. E a partir dessa abordagem nós vamos trazer muitas coisas bacanas, inclusive como prosperar na presença de Deus, como ser próspero, como um grande homem de Deus, que a gente vai meditar na palavra dele neste dia, tá bom? Então, para iniciar com a nossa Da oração, melhor forma. Franciele, por favor. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome de Jesus, graças te damos por mais um dia estarmos de pé na tua presença para te louvar, para te agradecer, para bendizer o teu santo nome, para aprender mais sobre a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor venha abençoar cada um dos que estão nos assistindo, também a nós que vamos estar aqui, Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, ser conosco, ser com cada um de nós, tanto nós que estamos aqui como quem está nos assistindo, para que nós venhamos aprender cada vez mais sobre os teus mandamentos e os teus estatutos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Abra uma palavra de Deus em Jó, capítulo 3, que diz assim. Eu vou ler o 2 e o 3. Que diz assim. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Só recapitulando, é Jó capítulo 1, versículos 2 e 3. Isso. Tem outras versões que diz que ele era o mais rico do Oriente. Ele era o mais rico do Oriente. E só existia o Oriente naquela época, então ele era o mais rico do mundo. Ele era um Elon Musk da vida hoje. Mas só que para ele chegar nesse estatuto de homem de mais rico do mundo, tanto no âmbito familiar, porque ele era casado, tinha 10 filhos, então tinha uma família grande e abençoada. Farta, né? Tinha muitas pessoas ao seu serviço, ou seja, ele servia e era bem servido. Ele abençoava muitas pessoas. Olha, existia muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que ele era o maior do Oriente. Mas para ele chegar a esse nível de riqueza, a esse nível de prosperidade, para ele chegar a esse nível de bonanças na vida, que é o que muita gente procura, é o que muita gente quer. Quem é que não quer ser rico? Quem é que não quer ser próspero? Quem é que não quer ter uma família grande, abençoada e abençoada? Quem é que não quer ter pessoas debaixo da sua hierarquia que esteja ali recebendo um salário seu? Quem é que não quer? Acredito que todo mundo quer. Ou uma grande maioria quer. Mas só que para isso, para querer isso, para que isso exista na vida de Jó, para que isso exista na nossa vida, nós temos que ler o versículo 1. Pode ler, Fran, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então ele era sincero, reto. Essa retidão significa íntegro. Íntegro. Retidão significa íntegro. Então ele era sincero, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Com essa receita,
com esses 4 pilares, você se tornará um homem e uma mulher de Deus abençoada, cheia de riquezas financeiras, próspera em todos os sentidos, porque riqueza é diferente de prosperidade. Você terá saúde, paz, prosperidade é isso. Saúde, paz, reclinar sua cabeça e dormir sossegadamente e ser transbordante na vida de outras pessoas, como o Jó era. Tem muitas pessoas a qual ele transbordava na vida dessas pessoas. E aí? E agora? Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Nós temos que elevar e viver em um novo nível de relacionamento com Deus. Porque você, a partir do momento que você tem sinceridade, você tem integridade e você teme a Ele, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, você vai ter um novo nível de relacionamento com Deus. Você vai ter um novo nível de relacionamento com Deus. Você vai acessar um novo nível de intimidade, sendo íntegro e sincero. Se você quer ter intimidade com Deus, a gente pega a vida de Jó, e vai falando na igreja, né? E fala somente da parte que Jó foi provado para ser aprovado e ser restituído tudo em dobro. Ele ficou ainda mais rico do que o que era aqui. Mas ele teve que passar pelo processo. E a gente vê aqui esse primeiro versículo onde fala que existia um homem. Então, existiam várias pessoas, mas o homem cujo Deus se agradava, de acordo com sua sinceridade, sua retidão, seu temor, era Jó. E a gente vê aqui, mais à frente, no versículo 5 em diante, que Jó ele tinha muitos filhos. E era uma família abençoada, porque a nenhum faltava nada. Cada um tinha suas casas, cada um tinha também suas fazendas, seus recursos. Então Deus abençoava a Jó e a toda a sua casa, com tudo, com saúde, com bens materiais. E esse fato não fez com que Jó se desapegasse de seus filhos. O temor de Jó, né, fez com que ele se apegasse mais ainda com Deus. Porque aqui a Bíblia vem dizendo que cada um dos seus filhos em um dia fazia um banquete e todos iam comer e beber juntos. E Jó pensava o seguinte: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram contra Deus em seu coração. E Jó ele buscava a Deus e oferecia sacrifícios de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o mesmo número que ele tinha de filhos, ele fazia os sacrifícios. E isso era lícito naquela época, né? E Deus se agradava disso, porque ele nem sabia se os filhos estavam fazendo algo de errado ou falando algo de errado que ia de encontro à palavra de Deus. Mas ele só de imaginar, ele já fazia o processo de santificação, oferecia a Deus sacrifícios pela vida dos seus filhos. Então, mas os filhos de Jó não eram retos como ele, mas Jó apresentava eles a Deus todos os dias. A palavra de Deus diz aqui em Jó, versículo ainda 5, do mesmo capítulo 1, assim o fazia Jó continuamente. Ele não fazia uma vez ou outra, ele fazia sempre, era uma rotina, era o contato que ele tinha mais intimamente com Deus era esse, até então. Até o momento em que ele passou pelas provações, ele disse que pensava que conhecia, mas ele só tinha ouvido falar de Deus. E ele já tinha esse nível de intimidade com Deus, esse nível de servidão, esse nível de gratidão ao Senhor. Ele era tão grato pela vida de seus filhos e por tudo que o Senhor tinha feito com eles que ele não podia nem imaginar que seus filhos poderiam estar fazendo algo contra o Senhor. Que ele já fazia suas orações, que ele já fazia suas apresentações de seus filhos a Deus. E a palavra de Deus diz aqui que Satanás estava rodeando sobre a terra, estava passeando, e Deus falou para ele: observaste tu a meu servo Jó?
Olha, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Satanás, eu acho que deu aquela risadinha e disse, só pode. Só pode ser obediente, só pode ser temente, só pode se desviar do mal. Não encheu o Senhor a ele de bens materiais, de saúde, de vigor, encheu sua casa de filhos. Então Satanás, ele atribui a bondade de Deus com as riquezas materiais aqui nessa terra. Mas não é sobre isso, é sobre o relacionamento que nós temos com Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas que têm um relacionamento intrínseco com Deus, verdadeiro, e lhe falta bens materiais. É porque Deus não está com ele? Não. Aqui na terra tudo Deus tem um propósito. E Satanás ele fica só visualizando o que é que você tem, o que é que você está fazendo, para ir tentar contra você. Sim. Mas a pergunta é, ele vai conseguir? Será que ele vai achar em você falha, em mim falha, para apontar a Deus? Ah, só pode o Caio te servir. Só vive viajando porque as pessoas falam isso. Só vive viajando, agora quer ser blogueiro, falando a palavra de Deus na televisão. Só pode o Senhor, só pode ele ser reto, ele ser sincero ao Senhor, com tudo isso que o Senhor tem dado. Deu a ele uma esposa maravilhosa. Só pode ele ser grato ao Senhor por isso. E aí, Deus vai e fala o que para Jó? Para Satanás? Vai lá, toca nos bens de Jó. Só não toca na vida dele, para ver se ele se desvia. Será que essa é a resposta de Deus para Satanás, se por algum acaso ele for falar sobre nós? Pode continuar. E aí é onde você vê um nível de relacionamento, que a gente vai focar muito nisso. Nós vamos passar os próximos 40, 50 minutos falando em um novo nível de relacionamento. Sinceridade, integridade, temor e desvio do mal. É um novo nível de relacionamento. Porque se você não viver esse nível de relacionamento a ponto de Deus olhar de cima e olhar, tu viste lá o meu servo João, meu servo Antônio, minha serva Maria, minha serva Joana, minha serva Franciele, meu servo Caio, meu servo Jean, tu viste lá? Porque ele se achega a mim todos os dias. Ele, em vez de ele entregar os seus filhos a ti, Satanás, ele entrega a mim, ele vem se sacrificar por eles. E é nesse nível de relacionamento que nós temos que viver. E isso não quer dizer que a gente não vá passar por provações, por dificuldades no decorrer da nossa existência nessa terra. Porque se a gente se manter na nossa sinceridade, na nossa integridade, no nosso temor a Deus e se desviar do mal, a gente vai passar por todas as provações, por todas as necessidades, por todas as aflições, e Ele vai restituir tudo em dobro na tua e na minha vida. Ele vai restituir tudo em dobro na tua e na minha vida. Essa é a receita pronta. Esses são os ingredientes a qual você tem que ter na sua vida para você ter uma vida próspera, abundante e cheia da glória de Deus. Aí você quer, na primeira tribulação, você se afasta de Deus. Eu não vejo, a gente espiritualiza tudo, né? Nós que somos crentes, nós espiritualizamos tudo. Tudo é espiritual, tudo foi o diabo e tal. As consequências, a gente está pagando pelas consequências das coisas que a gente faz, dos erros que a gente pratica, e a gente atribui isso ao Satanás. Não, é você que está indo pelo caminho errado. E aí, a gente pega e diz... Ah, eu não sou, eu queria essa benção. E às vezes não tem. Mas Deus chega e dá. Chega um momento que Deus chega e dá. Tanto você pedir, você chega e dá. E já aconteceu com a gente até nesses tempos. Pessoas se aproximaram da gente, começaram a aprender essas coisas,
começaram a aprender essas coisas, começaram a viver em um outro nível de relacionamento, começaram a viver em um outro nível de integridade, em um outro nível de sinceridade, um outro nível de temor, começaram a adquirir bens e bênçãos, as bênçãos começaram a fluir, e aí aquelas bênçãos estavam servindo de pedra de tropeço para que elas não se aproximassem ainda mais de Deus. Então, ser fiel quando você está na provação, na minha opinião, é fácil. Porque você fica mais quebrantado, você fica mais próximo, você sente a necessidade de ir buscar a Deus. Mas quando tudo vai estar bem, quando tudo vai estar bom, quando você tiver dinheiro para viajar, quando você tiver dinheiro para comprar o carro novo, quando você tiver dinheiro, bênçãos materiais para você viver bem, será que você vai estar com o mesmo nível de comprometimento com Deus? Será que você não vai fazer igual a essas pessoas que se afastaram, que se afastam da presença de Deus? Agora, tá viajando, não vai mais para a igreja, não prega mais o evangelho, não busca mais. Porque agora está tudo bem. Aí está só agradecendo lá. Glória a Deus. Será que você vai deixar de fazer algumas coisas no seu trabalho que está trazendo o rendimento, que Deus está abençoando, que Deus está enviando os clientes? Será que você vai deixar um pouco o seu cliente de lado para você ir buscar a presença de Deus, para você ir fazer o ID do Senhor? Será que você vai deixar um tempo exclusivo, em meio a tantas bênçãos, um tempo exclusivo para estar na presença do Senhor buscando mais? É aí onde está o problema. Porque quando tudo está bom, a gente esquece que existe um Deus no céu. Nós esquecemos que existe um Deus no céu quando tudo está bom. A gente não é acostumado a administrar bem nem os recursos, nem as nossas orações, nem a nossa busca por Deus. Porque eu sempre escuto no nosso meio que oração é depósito com Deus, né? É você fazendo um depósito. A gente não deposita nem 100 reais ali, nem 50 reais numa conta, a gente vai depositar a oração. Eu estou ocupada com isso, a minha loja está assim, a minha empresa está assim, minha empresa tá bombando, está crescendo, e eu não tenho tempo. Agora eu estou sem tempo de ir para a igreja, agora eu estou sem tempo de buscar a Deus, estou sem tempo. Aí quando vem a crise, aí é que você vai buscar. Fica mais fácil quando vem a crise. Fica mais fácil quando vem a crise. Quando vem a necessidade, fica mais fácil. Mas quando não houver necessidade, você vai buscar? Vai sacrificar? A palavra de Deus diz aqui, que ele fazia os sacrifícios continuamente. Então era uma coisa diária, fazia parte já da sua rotina. Essa questão que o Caio falou sobre os recursos, eles não são para nos afastar da presença de Deus, mas são para que a gente sirva a Deus melhor ainda, porque a gente serve a Deus com tudo que a gente tem, com as condições que a gente tem, para que quando Deus nos der condições melhores, a gente faça melhor ainda. Ele falou isso no último podcast, é uma frase que cabe na nossa vida espiritual também. Porque a gente pede as bênçãos do Senhor na nossa vida e quando as bênçãos vêm, elas não têm que servir para nos afastar da sua presença, para nos afastar da nossa frequência aos cultos. Aqui, ou onde nós congregamos, nós temos culto todos os dias. Todos os dias. Mas em outras igrejas, você só tem no máximo 3 dias de culto. Você faltou 2, é que nem o irmão Clebinho fala, é crente domingueira, só vai dia de domingo. Se a gente só beber, que nem o irmão Lucas fala, se a gente só beber água no domingo, a gente vai saciar a nossa sede? E a semana inteira que a gente ficou sem buscar? A semana inteira que a gente buscou sem
que a gente ficou sem congregar. Como é que fica? Se Satanás ele tocar se Deus permitir que Satanás toque no que você tem de mais precioso, no que você tem que lhe traz alegria, como é que você vai reagir? A palavra de Deus aqui em Jó 1 e ainda o versículo 21 diz: Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em toda a situação, aqui já fala, nesse primeiro capítulo, que ele perdeu seus filhos, que ele perdeu seus bens, que ele perdeu seus animais, seus rebanhos. E Jó, aqui no 22, vem dizendo: em tudo isso ele não pecou, nem atribuiu nenhuma falta dessas a Deus. Mas a gente é acostumado a ouvir aqui que quando as bênçãos cessam na nossa vida, é porque Deus não está comigo, porque Deus não tem mais prazer na minha vida, porque isso. Mas a gente esquece de ver que aqui os grandes homens de Deus passaram por processos semelhantes. E mesmo assim, não pecou, não blasfemou contra Deus, não imputou a culpa ao Senhor de tudo estar acontecendo na sua vida. Entende? Então, buscar a Deus continuamente. Continuamente. Viver o sobrenatural é viver uma vida regrada e com sacrifício. Para viver o sobrenatural é viver uma vida regrada e com sacrifício. Era o que o Jó fazia. Ele vivia uma vida regrada e com sacrifício. Aí precisou agora de quê? Do sobrenatural de Deus. Porque Satanás tocou em tudo que ele tinha. Matou os filhos, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se não está matando, se não está roubando, se não está destruindo, não é o diabo, as consequências das suas atitudes, das suas ações. Não atribui o diabo não, porque o diabo só veio para matar, é a Bíblia. Só veio para matar, roubar e destruir. Se não está matando, se não está roubando, se não estão destruindo... aquela dívida é do Satanás. Não, quem fez a dívida? Você. Então não é do Satanás, é sua. Tá entendendo? É sua. Não é do Satanás. Aquela tribulação. Que tribulação? Aquela mulher se levantou contra mim. Por quê? Tá tirando a minha paz. Ela falou mal da pessoa, aí agora aquela pessoa tá só retribuindo o favor que ela fez. Está se levantando contra ela. Então, viver um novo nível de relacionamento é viver o sobrenatural e viver uma vida regrada e com sacrifício. E assim nos trará prazer futuro, prosperidade e riquezas em abundância. Essa é a vida de Jó. Ele passou por todo um processo. A gente sabe que ele passou por todo um processo. Alguns estudiosos falam que foram 14 anos sofrendo. Ele não tinha mais unhas, não tinha mais dentes. Ele jogava cinza nas feridas, nas chagas, que era para que viesse aliviar os tumores dele. Para se coçar, pegava um caco de telha para se coçar. Eu fico imaginando, muitas pessoas falam da mulher de Jó, dizendo, ela falou como uma louca. Meu querido, minha querida, presta bem atenção, eu acho que eu já falei isso em outro momento. Imagine a Franciele não tem o mesmo nível de espiritualidade que eu tenho. Porque ela foi chamada de uma forma, eu fui chamado de outra. Aí, Deus sabe que a minha fé não vai se abalar em meio às tribulações. Mas a dela pode se abalar. Nós sabemos que a mulher é mais apegada aos filhos do que o pai, do que o homem. A mulher se preocupa mais
com as coisas de casa, com o que está faltando, com o que vai mantimentos. faltar, com o mantimento, do que o homem. O homem sempre quer buscar alguma coisa, vai buscar ali e tal, mas a mulher fica preocupada com o que vai faltar. Aí, de repente, some todos os bens. De repente, ela vê uma notícia que todos os filhos morreram. De repente, ela vê o marido em uma situação daquela. Aí esses pregadores, que na minha visão são loucos, eu não posso chamar as pessoas de louco, né? O meu pastor falou, né? Então, não. me perdoe. Que são sem sensatez, que são insensatos. Olha, melhorou. Chique, né? Melhorou. Que são insensatos. Esses homens, esses pregadores que são insensatos, como é louca ela. Estuda a história dela. Vai meditar no que ela estava passando sem ter o mesmo nível espiritual que o marido. Para ver o que é que ela faria, porque ela, na realidade, ela só estava falando dela que ela queria morrer, ela não queria que o marido morresse, ela queria ela morrer, porque a gente só fala daquilo que a gente quer sobre nós. Faça um exercício em casa. Faça um exercício em casa. Você vai pegar uma folha em branco, você vai procurar 2 pessoas com quem você mais se admira, mas você admira nela, e você vai escrever 10 coisas sobre ela. 10 coisas sobre ela, sobre aquelas 2 pessoas. Do outro lado da folha, sem você olhar, seja íntegro, seja sincero com você, né? Seja sincero com você. Do outro lado, você pega o seu nome e começa a escrever sobre você. E você bota aí nos comentários qual foi o resultado. Eu não vou dizer qual é o resultado, eu vou esperar, né? Vou esperar os comentários. E você bota o resultado qual foi. Porque assim a gente sabe que a gente só fala da outra pessoa o que a gente está falando sobre nós. A gente só fala da outra pessoa o que a gente está falando sobre nós. Então, a mulher de Ló queria morrer. Queria. Ela não via sentido estar ali. E Jó falou, como a Franciele falou no versículo 21. Como uma louca tu fala. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ele fortaleceu a fé dela. A ponto de, em vez de 10, ter 20 filhos. Então, um novo nível de relacionamento. Um novo nível de relacionamento. Um novo nível de integridade, de intimidade e de sinceridade. Nós temos que acessar esse novo nível de intimidade, integridade e sinceridade. Mas para isso, tem um tempo, um processo e um propósito. Nós temos que viver de forma sobrenatural uma vida regrada de sacrifícios que nos trará prazer, prosperidade e riquezas abundantes. Porque o prover de Deus, olha, escreve aí, o prover de Deus é infinitamente melhor do que o nosso prover. O prover de Deus é infinitamente melhor do que o nosso prover. O que Deus quer para nós é infinitamente melhor do que o que nós queremos. Apesar de que a palavra diz que ele dá o fim a qual a gente espera. Ele dá o fim a qual a gente espera. Qual é o fim que você está esperando? Mas a mesma palavra diz que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao nosso coração. É o que ele tem preparado para aqueles que o temem, que o amam e que ele tem por filho. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é melhor do que a nossa.
um novo nível, diga assim, um novo nível de intimidade, sinceridade, temor a Deus e desvio do mal. É um novo nível. É viver de forma sobrenatural. É viver de fé em fé. Esses dias eu aprendi com Bruno Avelar que a gente tem que dar o passo que Deus coloca o chão. A gente pode não estar vendo o chão, mas a fé é essa certeza da gente dar o passo e ele colocar o chão. Da gente dar o passo e ele colocar o chão. Você quer falar? Ontem a gente recebeu lá na nossa igreja no João um grupo de irmãs da Areia Vermelha, não foi? Uhum. E elas trouxeram um louvor que me fez refletir muito sobre esse texto bíblico. Elas trouxeram aquele louvor que diz assim: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Me ajuda aí, Jean. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Karaokê aqui agora. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus, Ele derramou sobre Jó a sua fidelidade. E Ele derrama sobre mim e sobre você a fidelidade dEle nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele permanece fiel. A fidelidade do Senhor, eu vejo que na minha vida é eu poder alcançar a salvação. Eu poder alcançar a vida eterna. Eu poder alcançar um tempo de vida com qualidade, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, em um lugar que não haverá tristeza, em um lugar que não haverá morte, em um lugar que não haverá choro. Eu sinto que a fidelidade de Deus para comigo na minha vida é essa. Mesmo que o Senhor permanece fiel, mesmo que o meu tempo de celular seja maior do que o que eu devoto a Ele, mesmo que eu coloque como impedimento coisas que eram para abençoar a sua obra, Deus, Ele permanece fiel, mesmo que eu me queixe de coisas que eu gostaria de ter e não tenho, e coloque isso também como impedimento ou como uma porta fechada de servir ao Senhor. Deus, Ele permanece fiel ainda que eu tenha a oportunidade de pregar e não pregue para ninguém. Deus, Ele permanece fiel ainda que eu me cale e não louve o nome dEle. Ele permanece fiel porque em um outro dia sempre vai aparecer a oportunidade da sua fidelidade de bater na nossa porta. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que abrir quando Ele bate. Então eu tenho que receber quando Ele quiser vir até mim. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos pessoas feitas para servir a Ele. O Senhor, Ele não precisa. Se Ele quiser, Ele levanta a pessoa sim. Mas seja fiel ao Senhor pelo que Ele já tem feito, pelo que Ele é na sua vida. Deixe o Senhor te derramar sobre a sua vida. Receba a fidelidade de Deus. Receba. Para quando você pedir, Ele lhe ouvir. Para quando você clamar, Ele lhe escutar. Para quando você quiser alguma bênção, precisar, Ele estender a sua mão e lhe conceder. Para quando você orar pelos seus filhos, Senhor, abençoar. Deixe o Senhor derramar a sua fidelidade sobre a sua vida. E eu queria aproveitar, eu não sei se já é o tempo de finalizar, eu queria aproveitar e pedir a você que nos assiste, que gosta de nos assistir, que acha que tem um proveito, que tem uma finalidade, que é bom o que a gente está fazendo, ore pela nossa vida. Porque no momento em que a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, muitos ataques acontecem. Assim como aconteceu na vida de Jó, Satanás foi imputar culpas a Jó perante Deus. Satanás também tenta contra a nossa vida, tenta contra a sua vida que louva ao Senhor, tenta contra a sua vida que prega para outras pessoas, que faz a obra na sua igreja, que ministra para crianças, jovens, adolescentes. Deus, Ele sabe da nossa fidelidade para com Ele, mas mesmo assim Satanás vai imputar culpas, vai imputar questões. Só pode fulano te servir, Deus, porque o Senhor faz isso e isso por ele. E Satanás, ele sempre vai imputar alguma coisa. E na nossa vida não é diferente.
ore por nós, peça para Deus derramar sobre nós sabedoria, entendimento, peça que o Senhor derrame sobre nós forças, que a gente nunca venha parar, desistir de andar nos seus caminhos, porque nós precisamos também das suas orações. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Tem um irmão que chegou agora conosco e nós estávamos na oração hoje, 5 horas da manhã. E nós estávamos conversando e tal, e eu perguntei por que ele foi para a igreja. Ele disse que ele foi para a igreja porque ele escutou uns gurus falando sobre riqueza. E ele queria muito ser rico, né? Ele quer muito ser rico. E ele está trabalhando e tal. E aí ele queria conhecer mais a Bíblia para implementar coisas que estão na Bíblia para ser rico. E eu estava justamente meditando nesses versículos. Aí eu disse, olha, então eu vou te dar a receita. Você quer a receita? Aí ele disse, quero. Eu digo, vai lá em Jó, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, vai dizendo que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas, para ele ser o homem mais rico do Oriente, aí tem os ingredientes. Ser sincero, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal. Tá os ingredientes para você conseguir a riqueza que você tanto quer. E ele é rico e não sabia. Ou não tinha noção dessa riqueza. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus na nossa vida, que a gente vive um novo nível de relacionamento com Deus, com aquele que nos criou, a riqueza, a gente acessa ela de imediato. Nós compreendemos que existe um Deus que abençoa, protege, cuida, cura, liberta, salva e leva para o céu. E vivendo um novo nível de relacionamento, vivendo um novo nível de intimidade, sinceridade, integridade, comprometimento com Deus, temor a Deus, nós vivemos uma vida desviando-se do mal. É como a gente falou na outra trip. Uma viagem com propósito. Nós estamos aqui numa viagem com propósito. Então, viva essa viagem. Viva esse comprometimento. Que Deus abençoe. Comente, compartilhe e curta. E se inscreva. E se inscreva, tá bom? Deus abençoe, proteja e ilumine. Amém.